Bom, então vamos achar aqui as equações. Primeiro para a barra BF, né? Bom, minha letra está meio ruim, mas acho que dá para entender. Aqui é um B. Somatório das forças em X. Aqui. Somatório das forças em X não, né? Em Y. Em X não tem nada. YB negativo, né? Porque está no oposto aqui do nosso eixo de coordenadas. Mais YF igual a zero. Somatório das forças em Z. ZB negativo. Menos P. Nossa, minha letra está cada dia pior. Mais ZF. Isso tudo igual a zero. Momentos. Fazer os momentos com relação ao ponto F. Então, somatória dos momentos em relação ao ponto F. Bom, pelo desenho, a gente não tem o ângulo. Então, a gente tem que supor a gente tem que descobrir o ângulo pelas medidas, né? Porque aqui a gente tem 2A entre entre o ponto F e o ponto C, e a gente aqui tem 2A entre o ponto B e o ponto C. Então, ele é um triângulo isósceles, né? Ele é um triângulo mais ou menos assim. Tipo, aqui é um ângulo reto, mas ele está aqui na perspectiva, né? Para entender. E então, portanto, esse triângulo ele tem ângulos de 45 graus. Então, sendo uma distância de 2A aqui, a distância dessa força P vai ser A, porque ela está bem no meio da barra. Então, eu tenho PA, aqui em relação ao PA. Esse aqui é o momento da força P. E ele é positivo, né? Porque, pensando aqui no ponto F, a tendência é que ele faça girar no sentido anti-horário, então é positivo. Agora, força ZB, também, mesma coisa. Só que o braço aqui vai ser 2A. O braço vai ser 2A. De ZB. Agora, a força YB também vai fazer com que isso gire no sentido anti-horário. Então também vai ser positiva. Aqui também eu tenho 2A, então aqui também 2A YB igual a zero. Agora tem as três reações da barra F. E agora vamos para placa. Que aí já é um pouco mais complicado, porque a placa ela tem as três dimensões. Então eu vou ter que fazer somatória das forças em X, somatória das forças em Y, somatória das forças em Z e somatória dos momentos nas três direções. Somatória das forças em X da placa. Então eu tenho aqui XD positivo, sempre tendo como referência esse sistema de coordenadas aqui. Então, XD positivo e é o único, né, que tem. Então, a somatória das forças é igual a zero. Então, portanto, XD igual a zero. Já conseguimos a primeira resposta. Somatória das forças em Y. YD, YC, YB e E. Estão todas no sentido positivo. Então, aliás, aqui em E é o ponto E, mas é uma força P, né? Então, P mais YD mais YC mais YB. Lembrando que eu sempre coloco na direção positiva porque, bom,
é o jeito mais fácil de fazer as contas, né? É sempre positivo e é meio que uma regrinha que eu me atento. E aí o que acontece, por exemplo, se for negativo? Se for negativo, o desenho está errado e aí no final do exercício eu faço um novo desenho com a força no sentido contrário. Mas por enquanto a gente não sabe ainda, a gente assume que tudo é positivo. Mas claramente não vai ser, né? Porque isso aqui tem que dar zero. Tá. Somatória das forças em Z. Somatória das forças em Z vai ser aqui o P negativo mais ZD mais EC mais ZB. Então, P negativo mais ZD mais EC mais ZB. Isso tudo igual a zero. Tá, agora vamos para as somatórias de momento. Momento com relação... Tá, eu vou calcular aqui com relação ao ponto O. Porque esse aqui vai ser o ponto mais fácil de eu tirar as coordenadas dos braços. Então, momento em ação eixo X. Então, forças que tendem a placa a girar para cá ou para cá. Essa força, todas as forças X, ou seja, só essa aqui, XD, a gente já desconsidera. Agora, esse YD, ele não consegue fazer que a placa vire para cá porque ele está na mesma altura do ponto O. Então, é como se eu tivesse aqui uma coisa que vai girar e ele está fazendo força para cá, e aqui está preso. Então, não vai fazer girar, ele tem que ter uma distância aqui para fazer girar. Então, beleza. Nenhuma dessas forças que está nessa linha vai fazer girar. Isso é meio que uma regrinha, né? Que forças que estão no eixo que a gente está calculando no momento, elas não geram nenhum momento. Ou forças que passam pelo ponto, que é a questão do P. O P também não vai conseguir fazer girar nesse sentido. Então, as únicas forças que vão fazer girar nesse sentido são aqui a força em E e aqui a força em B. É só isso. Essa força aqui ela também não vai fazer girar, né? Porque pensando aqui na nossa placa, que está presa aqui, ela está fazendo força para cima, então não vai conseguir girar nesse sentido. Então, P, agora que é a distância ao ponto O, eu poderia fazer que é a distância total, só que essa distância vai ser uma distância que ela está decomposta nas direções Z e X, né? Aqui em relação ao ponto E. Só que como eu estou pensando em relação ao eixo X, no momento em relação ao eixo X, essa distância aqui não importa. Porque, pensando aqui na nossa placa de novo, se eu estou aplicando aqui um pouco mais para cá ou um pouco mais para cá, para girar vai ser a mesma coisa. O que vai importar vai ser a distância ao meu apoio. Se é mais aqui eu preciso fazer mais força, se for aqui eu preciso fazer menos força. Então, aqui vai uma outra regrinha. Eu só pego a componente perpendicular. Então, aqui a componente em Z vezes a força em Y, né? A força em Z vai ser 2A, vezes o P, e a tendência é que gire no sentido horário, né? Sentido horário é negativo, então menos. O YB vai ser a mesma coisa, então menos 2A, YB igual a zero. Bom, e daqui a gente também já consegue tirar qual que é o YB, né? Porque o YB... Aliás, eu vou fazer isso depois, né? Agora, somatória dos momentos em Y. Então, de novo, como eu estou calculando em relação ao ponto alto, todas essas forças, essa força X, essas forças Y que estão na mesma direção, elas não importam.
Porém, essas forças Z, elas podem fazer girar, né? Porque ela pode fazer girar, que a placa gire nesse sentido. Bom, para entender mecânica é muito importante, né, conseguir imaginar tipo, a placa presa aqui no ponto O e essa força Z fazendo a placa girar para cá, né? Que seria mais ou menos assim. Então, força ZD vezes a distância. Aqui o óleo está bem no meio, então a distância é A. Sentido horário, ZD vezes A. Negativo. Aqui o ZC é a mesma coisa, só que como ele está do outro lado vai fazer girar no sentido horário, então vai ser positivo. ZC vezes A. Agora, esse P também não vai fazer nenhum efeito. Esses Y aqui não vão fazer girar na direção Y. O ZB vai fazer girar. O ZB ele pode fazer girar assim. Então, aqui tem uma distância A também. Então, como ele vai fazer girar assim, no sentido anti-horário, mais ZB vezes A igual a zero. Então vamos calcular aqui os momentos com relação ao eixo Z. De cara, já dispensa aqui os 3 Z's. O P que passa nessa direção, né, e não vai conseguir fazer girar. O X também está passando nessa direção, não vai conseguir fazer girar. Agora, já os 4 Ys, eles conseguem fazer girar, né? Eles giram, esses daqui, eles giram a placa para cá. De novo, vou pegar minha placa emprestada. Esses dois, quando eles estão fazendo força para cá, eles fazem a placa girar assim. E esses daqui estão fazendo a placa girar assim. O YB e o YC. Então, quando ela está girando para cá, ou olhando de cima assim, seria como se ela estivesse girando no sentido anti-horário. Então, esses aqui vão ter componentes positivas, esses dois aqui vão ter componentes negativas, certo? E... beleza. Pegando aqui os braços de cada uma é A também. Então, P vezes A positivo, mais YD positivo, menos YC vezes A negativo, menos YB vezes A negativo igual a zero. Agora eu tenho essas 9 equações, 9 incógnitas, e aí agora vira uma questão de resolução de sistema de equação. Bom, voltando à resolução do exercício 3, depois de fazer todas as equações de equilíbrio, a gente chega nessas 9 equações, e aí basta resolver esse sistema linear. A gente já resolveu uma equação aqui, né? Que o xd era igual a zero, e agora basta ir resolvendo as outras. Bom, para começar, a gente vai começar aqui na 7, que a gente tem uma incógnita só, que é o YB. Então aqui de 7, a gente tem que... eu já vou copiar cortando os 2 e os A's aqui, porque como é zero, aí vai ficar menos P menos YB igual a zero. Então o YB vai ser igual a menos P. E aí eu já vou escrever aqui, YB igual a menos P. Agora que eu já tenho o YB, eu posso calcular o YF aqui em 1. Então, como YB é menos P, ali vai ser P. Então, P mais YF igual a zero, de forma que o YF é igual a menos P também. YF é igual a menos P. Agora, aqui a gente também tem YB, consegue calcular o ZB. Eu vou já também copiar sem os A's. Então, na equação 3, P menos 2P mais 2ZB é igual a zero. O ZB, então, vai ser P sobre 2. Bom,
essa foi a parte mais fácil da resolução. Aí agora a gente vai ter que resolver meio que 2 a 2. Vou começar aqui com a equação 6 e a equação 8. Então, aqui de 6, a gente tem que ZD mais ZC, mais o ZB, que é P sobre 2, menos P igual a 0. E da equação 8, a gente tem que, também já cortando os A's, né? Mais ZC, mais P sobre 2 é igual a 0. Resolvendo esse pequeno sistema de duas equações, duas incógnitas, a gente chega aqui, o ZC é igual a 0 e o ZD é igual a P sobre 2. Então, ZC é igual a 0 e o ZD é igual a P sobre 2. Ótimo. Aí agora falta a gente achar o ZF. Também a gente consegue calcular aqui direto, né? Porque a gente tem o ZB, que o ZB é P sobre 2, então ele é menos ZB, a gente coloca menos P sobre 2. Menos P sobre 2 menos P mais ZF igual a 0. A gente chega aqui, o ZF vai ser igual a 3P sobre 2. Então, ZF é igual a 3P sobre 2. Beleza, agora falta a gente encontrar YC, YD e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso. Falta o YD e o YC. Para isso a gente vai usar essas duas equações aqui. Então, na 5 a gente tem YD mais YC, YB menos P mais P igual a 0. Disso a gente tira que YD é igual a menos YC. Então aqui nessa de baixo, no lugar de menos YC, eu vou colocar YD. E já também copiar cortando os A's. Então, P menos YB, YB menos P, mais P. Então, YD é igual a menos P, YC é igual a P. Então, YD é igual a menos P. Tá, deixa eu ver se dá pra ver. E o YC é igual a P. Beleza, achamos todos os... Beleza, achamos todos os esforços que atuam no corpo. Agora a gente precisa redesenhar o diagrama do corpo livre. Lembrando do diagrama do primeiro que a gente fez, a gente tem que, em primeiro lugar, se for fazer um desenho mais preciso, dar uma olhada também no tamanho das forças, né? Porque agora a gente tem a intensidade delas. Mas o principal mesmo é colocar a direção certa. Então, por exemplo, o YB ele deu menos P. Então o YB está na direção contrária no primeiro desenho que a gente fez. Só lembrando aqui como estava. Opa, tá muito feio. Lembrando que era mais ou menos assim a placa, né? Com esse sistema de coordenadas, aqui era Y, aqui era X, aqui era Z. E aí, bom...
Deixa eu... Aqui é o ponto D. O YD, ele deu menos P. Ele estava saindo, então ele vai estar entrando aqui. P. O ZD deu P sobre 2. Então ele vai estar saindo aqui menorzinho, porque ele vale P sobre 2. Aí aqui a gente já tinha o P de antes, né, que é no ponto E. Aqui era o ponto F, certo? Isso, no ponto F a gente tem YF menos P, então a gente também vai ter aqui um menos P. Ou melhor, aqui é o ponto B, para falar a verdade. Não, aqui é o ponto C, perdão. No ponto C, o nosso Z é 0 e o nosso YC é P. Então ele estava certo no diagrama original. E aqui é o ponto B, o YB é negativo, então a gente vai ter P aqui. Opa, na verdade é aqui. O nosso YB menos P, o nosso ZB é P sobre 2, então aqui está certo. O nosso XB não existe, XD não existe. Tem o peso aqui que a gente não pode esquecer. E agora, na barra, a barra era a barra BF. Aqui a gente vai, lembrando que aqui a gente está usando outro sistema, né, que é o sistema 2D. Aqui a gente vai ter o par reação dessa força, né? Aqui, P. Aqui esse outro, P sobre 2. E aqui no ponto F, a gente vai ter um ZF de 3P sobre 2, que estava certo. Um YF de menos P. Então, se estava para cá, ele vai ficar para cá. E o próprio peso da barra aqui. Então, esses são os diagramas dos corpos livres já depois de resolver. E é assim que a gente garante que o resultado é sempre o mesmo, né? Independente das direções que você coloca no diagrama do corpo livre inicial. Bom, essa foi a resolução da P1 de 2018 de Mecânica 1 e espero que tenha ajudado vocês. Boa sorte na prova e qualquer coisa pode dar um toque.